Fala pessoal, finalizei aqui a montagem da Tarântula e eu coloquei as duas aqui, da Tarântula e a Anet, uma do lado da outra, para a gente fazer um pequeno comentário, um pequeno comparativo com relação à minha experiência até o presente momento em termos de montagem das duas impressoras. Como eu já disse, ambas as impressoras são muito boas, mas eu tenho mais experiência com a Anet do que com a Tarântula, coisa que a gente vai adquirir a partir de agora, por conta do término da montagem que eu finalizei. Então, é o seguinte, com relação ao unboxing da Tarântula, quando comparado com o unboxing da Anet A8, gente, esquece tudo porque definitivamente não tem comparação. A começar pela caixa, a embalagem, as peças da Tarântula vêm muito bem organizadas, elas vêm muito bem acomodadas, elas vêm de uma maneira que impede, por exemplo, rachadura nas peças, impede perda, e todo o material é muito melhor organizado do que o da Anet. Eu não estou dizendo que a Anet é uma impressora ruim, eu só estou comparando aqui o resultado real, na prática, o que eu obtive em termos de diferença, tá? Então, o que acontece? A Tarântula, ela, para começo de conversa, ela vem com um manual de instruções, coisa que a Anet não vem. Ah, tá bom, o manual da Anet vem em formato digital, mas vocês já viram como é a coisa, né? Se você realmente quiser montar a Anet, você precisará assistir todos os vídeos do início ao fim. Veja bem, eu estou falando aqui de um processo de unboxing e montagem. Eu não estou falando que a impressora é ruim, eu só estou falando de experiência inicial, ok? Até porque para eu fazer um comparativo efetivo entre uma e outra, eu ainda vou precisar fazer muitos testes. Mas a experiência inicial com a Tarântula, sem sombra de dúvida, é melhor. Sem sombra de dúvida, é superior. Eu fiz a montagem da Tarântula praticamente do início ao fim, tomando como base apenas um manual de instrução. Só foi necessário consultar a internet, ou um vídeo na internet, por conta de um problema que eu encontrei aqui na Tarântula, né? Especificamente no posicionamento do eixo Z, da peça que faz a ligação do fuso com o eixo Z. A correia da Tarântula, né, conforme orientado aqui no manual de instrução da Tarântula, esbarrava no parafuso. E isso é ruim, não que ela não funcionasse, mas é ruim por conta do atrito que gera entre a correia e o parafuso, fazendo com que o motor do eixo X trabalhe mais forçado. Então eu tive que deslocar a peça para a parte inferior, por conta do manual. O manual de instrução tinha esse erro. Além disso, o manual de instrução ele não é perfeito, gente. Ele é bem legal, mas também não é perfeito. Por exemplo, ele enumera a quantidade de peças, diz, por exemplo, a peça item número 2, parafuso tamanho M312, mas ele não diz qual é o parafuso na figura na ilustração, né, na figura ilustrativa. E aí, consequentemente, você tem que adivinhar. Não é um problema grande, algo que você não consiga contornar, mas é uma deficiência, né? Poderia ser um pouco melhor, tá? Mas, comparando com a Anet, que realmente é um quebra-cabeça muito grande montar a impressora, não chega a ser tão grande assim, mas para algumas pessoas é realmente meio complicado. Então, um manual de instruções é algo assim extremamente útil. No caso da Tarântula, ele já vem com o manual perfeitinho, se você seguir do início ao fim, talvez você encontre um ou outro problema, mas esses problemas, como eu já disse, por exemplo, o do eixo Z, são problemas assim relativamente simples de resolver, tá? Outra coisa muito interessante na montagem da Tarântula que eu encontrei foi que as peças elas vêm organizadas por bloco. Por exemplo, o bloco da montagem da extrusora vem com um bag com a numeração das peças que são necessárias para a montagem da extrusora e eles aglomeram todas as peças no mesmo bag. Então, quando você iniciar a montagem, por exemplo, da extrusora, simplesmente basta despejar aquele bag em cima da mesa e sair montando pecinha por pecinha. É muito mais simples do que a da Anet. E o processo é extremamente simples, tá? Fácil. As peças são peças de qualidade, com uma qualidade superior às peças da Anet. Tá? Eu vi menos problemas, é muito difícil de você ficar completamente isento de problemas, porque senão, afinal de contas, deixaria de ser um produto chinês, né? Porque chinês, você já viu, eles sempre deixam a desejar em alguma coisa. Então, não é diferente com a Tarântula, existem alguns probleminhas, como por exemplo, aqui, ó, essa chave aqui, ela no manual de instrução vem orientando a montá-la ao contrário, mas aí eu percebi que montando ela ao contrário, ela esbarra na correia, eu simplesmente virei para o outro lado.
Então, são coisinhas assim desse tipo que às vezes comprometem um pouco a qualidade, tá? Mas nada que deixe a desejar. Como vocês podem ver, a montagem dela, o frame dela é muito mais simples. Apesar de ser um frame mais simples do que o frame da Anet, ele é um frame muito mais sólido, muito mais rígido, porque ele é feito de alumínio. E outra, essas peças, como por exemplo a peça, ou esse carrinho aqui de condução do eixo Z, ele é feito com rolimãs e umas rodinhas, umas polias de borracha que fazem fricção aqui com o perfil de alumínio, né, e correm dentro desses trilhos aqui. E tem um ajuste aqui na polia que permite você apertar ela de maneira que elas adquiram a folga precisa ou o encaixe perfeito para que ela não fique com folga. Observe, todas as peças dela, depois da montagem, estão zero de folga, não tem folga nas peças. Consequentemente, ela corre 100% ajustada. Isso, na prática, resulta em uma precisão maior. Então, naturalmente, a Tarântula ela tem uma precisão maior. Em termos de estrutura, em termos de montagem, ela naturalmente ela tem uma precisão maior do que a da Anet. Claro que a gente vai ver isso na prática, né? Imprimindo a peça que a gente vai ver e a gente vai saber até que ponto é essa precisão. Bom, como vocês podem ver, a montagem final da Tarântula ela é um pouquinho mais feia do que a foto que a gente encontra no site na hora de comprar, né? Isso porque aquela foto eles não mostram, por exemplo, a fiação da impressora quando conectada, né? Então aqui você está vendo ela 100% montada, os fios. Então ela não é tão bonita quanto naquela foto do website. Mas mesmo assim ainda tem um visual muito bom, um acabamento muito bom. Pessoal, uma coisa que eu achei muito bom nessa impressora foi a extrusora, a forma como a extrusora funciona. Eu tenho aqui o hot end, o conjunto aqui do hot end, e do hot end sai um tubinho que vai para o motor da extrusora. Ou seja, o filamento, você enfia o filamento por aqui, ele passa por dentro do conduíte, que vai fazer com que o filamento caia exatamente, precisamente dentro do hot end. Isso, gente, na hora de trocar o filamento é muito mais fácil, mas é extremamente simples o processo de manutenção de troca de filamento. E se por acaso algum problema ocorrer, o filamento prender aqui dentro ou entupir, também o processo de manutenção é simples, porque basta apertar esse botão aqui, ó, você apertando essa peça aqui para baixo, você consegue remover o tubo do hot end e fazer a manutenção que você precisa. Ela é muito mais simples, é leve, né? Não tem peso nenhum aqui. Essa peça que vocês estão vendo aqui foi uma peça que eu acabei de imprimir, porque eu vou colocar 2 coolers aqui para poder arrefecer o filamento assim que ele terminar de ser impresso. Isso é um problema na Tarântula, porque a Anet já vem com esse sistema de arrefecimento aqui. Observe. Já vem com esse coolerzinho para fazer o arrefecimento do filamento. E aqui, já na Tarântula, você não tem isso, então você tem que providenciar. No caso aqui, eu já imprimi a peça e vou colocar 2 coolers aqui. Tem um lugar na placa, claro, para conectar o cooler, para fazer o controle eletrônico da velocidade do cooler. Aqui é a extrusora, tem esse sisteminha que você aperta, e apertando aqui você consegue fazer a substituição do filamento por outro tipo de filamento. Outra coisa muito interessante na Tarântula é que ela já vem com 2 tipos de filamento para você testar. Vem com PLA e vem com o ABS, né? 2 tipos de filamento diferentes para que você faça a impressão. Realmente, gente, particularmente se hoje eu tivesse que comprar uma impressora 3D para uso próprio, eu escolheria a Tarântula. Ah, mas a Anet tem um monte de upgrade. Bom, você já pensou, ou você já parou para pensar por que a Anet tem um monte de upgrade? Se tem upgrade, gente, é porque tem alguma coisa problemática e você precisa melhorar. Mas, upgrade por upgrade, a Tarântula também tem um monte de upgrade, né? Tem um monte de coisas aqui que você pode melhorar e que, de fato, precisa ser melhorado. Um deles, por exemplo, é essa questão do esticamento da correia do eixo X. Aqui
para eu poder esticar essa correia foi muito difícil. Então você tem que ir lá no Thingiverse e imprimir uma pecinha que serve como um esticador para a correia. Claro que você só vai conseguir imprimir depois que você tiver montado a impressora. Logo, você precisará fazer o esticamento manual da impressora. Se esse pessoal tivesse pensado um pouquinho mais, né, talvez por centavos eles teriam colocado um esticador aqui na própria polia do motor da extrusora, aliás, do eixo X. Né? Apenas um ajuste pequeno faria com que a correia ficasse esticada. Mas, infelizmente, como vocês sabem, né, produto chinês não dá para esperar tanto assim. No geral, pessoal, até aqui simplesmente eu voto pela Tarântula. Tá? Em termos de montagem é muito mais fácil de montar. Vocês vão ver os vídeos aí que eu vou liberar no canal. Vocês vão acompanhar toda a montagem dela. Nos últimos 3 dias eu trabalhei só fazendo os vídeos. Trabalhei horas e mais horas para conseguir concluir os vídeos. E finalmente eu já estou com todos os vídeos gravados, agora a gente vai editar. Né? Então eu estou fazendo esse review introdutório só para que vocês tenham uma noção do que é a comparação da montagem da Tarântula com a montagem da Anet. Ah, então você está dizendo que a Tarântula é uma impressora melhor do que a Anet. Olha só, não é bem isso que eu estou dizendo por enquanto. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você for montar a Tarântula e se você for montar a Anet, você vai sentir menos dificuldade montando a Tarântula do que montando a Anet, a começar pelo manual, conforme eu já disse. Com relação à impressão, não tem jeito, gente. Eu tenho que imprimir para poder saber se de fato a Tarântula é melhor do que a Anet ou qual das duas impressoras tem uma qualidade melhor. Se bem que todos esses bonequinhos que vocês estão vendo aqui, eles foram impressos na Anet, não foram impressos ainda na Tarântula, porque eu ainda não fiz nenhum trabalho sério na Tarântula por causa do cooler. Porque isso aqui, gente, isso aqui é mandatório. Você não vai conseguir uma qualidade legal se você não puser esses coolers para funcionar. E como a Tarântula vem sem esses coolers, isso é muito complicado, especialmente para imprimir essas partes aqui delicadas que ficam mais suspensas no ar. Então, pessoal, se hoje eu tivesse que optar entre uma Tarântula e uma Anet, e eu fosse levar em consideração o quesito montagem, sem sombra de dúvidas eu ficaria com a Tarântula, ok? Eu compraria a Tarântula, preferiria a Tarântula por conta de todos esses detalhes que eu já expliquei para vocês. A Tarântula é extremamente mais simples de se montar, tem um acabamento mais belo, ela é uma impressora mais compacta, mais leve, já vem com coolerzinho aqui, apesar de não vir com cooler da extrusora, ele já vem com cooler para arrefecer os MOSFET aqui da placa principal. É uma impressora, digamos assim, feita com mais carinho do que a Anet. Eu estou dizendo que a Anet é uma impressora ruim? Não, não. Mais uma vez, repito, esses bonequinhos que vocês estão vendo, eles foram impressos na Anet, ok? Com a Tarântula ainda não fiz nenhum trabalho sério por conta dos coolers. Mas em breve eu trarei uma diferença. O que eu posso dizer é o seguinte, que eu já fiquei impressionado com o resultado da Tarântula, mesmo sem os coolers de arrefecimento, ok? Então, tá aí. Se vocês quiserem adquirir a impressora, o link tá aí na descrição. A princípio, eu gostei muito dessa impressora aqui, né? Eu vou continuar fazendo os vídeos da Anet, sem sombra de dúvida. Farei muitos vídeos ainda para ela, inclusive ensinando a substituir a placa, ensinando a modificar o firmware da placa, enfim, algumas outras modificações que eu ainda não mostrei no canal. Mas hoje, sem sombra de dúvida, a Tarântula já ganhou o meu coração, tá? A impressora realmente é uma impressora muito boa. Muito, muito boa. Enfim, pessoal, é isso. Se você tiver que optar entre duas impressoras, eu recomendo que você compre a Tarântula. Ah, mas tem problema, a Anet também tem. Ah, mas a Anet tem um monte de upgrade, a Tarântula também tem. Ah, mas você encontra um monte de coisinhas lá no Thingiverse, na Tarântula você também encontra. Ah, mas a Anet tem uma comunidade enorme, a Tarântula também tem. Então, gente... Definitivamente, esse frame aqui que vocês estão vendo, o formato dele com essas polias aqui correndo sobre o trilho dos perfis, é o que dá, por exemplo, a essência do funcionamento de impressoras mais caras, como a CR10, né, que faz com que elas sejam um diferencial comparado a esse modelo tradicional de impressora. Então, ela segue a mesma linha. Sensacional, sensacional. Até aqui eu tenho estado muito satisfeito, mas é claro que se eu notar algum problema, se eu notar alguma dificuldade com a impressora, eu vou colocar para vocês, assim como eu coloquei as dificuldades e os probleminhas da Anet. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro review. A gente continua à medida que a gente for imprimindo coisas na Tarântula e aí eu vou dando feedback para vocês, né? E que vocês decidam qual é a melhor. Eu tenho a minha opinião, mas vocês é que vão escolher. Um abraço forte em todos vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo.